A segunda-feira, Marcos 11, 11b até 19. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome e viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia frutos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isto e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Nós temos aí, ligando a domingo, no final de domingo, Jesus foi para Betânia. O domingo no qual Jesus entrou na cidade foi recebido com alegria pelo povo que gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Terminando isso, Jesus foi para Betânia, quase certeza que ficou hospedado na casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria. Só lembrando, nessa semana, Jesus ficará todos os dias perto de Jerusalém até ser preso, ou em Betânia ou em outro lugarejo próximo a Jerusalém. Na segunda-feira, a caminho do templo, Jesus teve fome, foi até uma figueira e não tinha frutos, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Os discípulos e todos nós devemos entender que esse foi um ato simbólico, comparando aquela figueira ao povo de Israel. O povo de Israel desobediente, rebelde e incrédulo, como estava sendo incrédulo em relação a ele, o Messias. Então, ele cita Jeremias 8,13, isso quer dizer, em Jeremias 8,13 nós temos a narrativa dessa comparação. Chegando em Jerusalém, Jesus entrou no pátio do templo. Mas que pátio era esse? Esse era o pátio dos não-judeus que chegavam para adorar o Senhor vindo de outros locais, quer dizer, eram prosélitos, convertidos, pessoas de outras nacionalidades, estrangeiros, que se converteram ao judaísmo. Mas naquele local havia um comércio muito grande, muito forte. Ali eram vendidos animais e pombas para serem oferecidos em sacrifício a Deus. Isso ajudava os judeus que viviam em terras distantes e não podiam levar os animais para os sacrifícios. Tudo isso atrapalhava os não-judeus de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Também ali haviam mesas para os cambistas, aqueles que faziam a troca, o câmbio das moedas estrangeiras para as moedas locais ali de Jerusalém, para pagar o imposto do templo. Só lembrando, em Êxodo 30:13, nós temos que todo homem israelita precisava uma vez por ano pagar o imposto para ajudar na manutenção do templo. No tempo de Jesus, isso devia ser mais ou menos o que se pagava a um trabalhador rural por 2 dias de serviço. Então havia todo esse comércio ali nesse pátio dos não-judeus. Jesus ficou indignado com isso e ele cita Isaías 56:7. Não era para ter todo esse comércio na parte de dentro dos muros do templo. A verdade, ali ele cita que ali se transformou em covil de ladrões. Então, imaginamos, os comentaristas bíblicos imaginavam que havia toda uma corrupção, todo um sistema para favorecer pessoas que faziam esse comércio e esse câmbio. E aí Jesus, citando Isaías 56:7, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quer dizer, Jesus
estava sendo zeloso para com a casa do pai. Era a casa do pai dele, a casa de adoração. E aí nós lembramos a citação, casa de oração para todos os povos. Jesus defende o direito dos não-judeus de adorarem o Deus Todo-Poderoso. Então é uma aplicação para a nossa vida. Nós percebemos que o Senhor também ama e amou os estrangeiros, porque o seu próprio povo o rejeitou. Jesus defende ali o direito dos não-judeus de adorarem a Deus Todo-Poderoso em paz naquele pátio, mas aquele pátio virou todo um comércio. Depois disso, Jesus voltou para Betânia. E esse é o significado dessa segunda-feira. Como o Senhor se importou com o zelo para com a sua casa, para com a casa do seu pai. E também ele defendendo o direito dos não-judeus de adorarem o Deus Todo-Poderoso. Nós também fazemos parte desse povo. Somos não-judeus, somos gentios, no qual podemos seguir ao Senhor por meio de Jesus, em nome de Jesus, adorando e servindo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que possamos ser como figueiras que dão frutos, que possamos ser diferentes daqueles que são rebeldes, incrédulos e não buscam o Deus Todo-Poderoso. Oremos. Nessa segunda-feira pedimos, ó Pai, a Tua bênção para todos que estão ouvindo essa devocional, essa reflexão. Abençoe as famílias, abençoe os pais, mães, filhos e filhas, idosos, adultos, crianças, jovens e adolescentes. Abençoe a todos. E que, ó Pai, nessa segunda-feira possamos refletir sobre o respeito que devemos ter para com as coisas do Senhor e também para darmos frutos em nossa vida cristã. Ó Pai, abençoa-nos e orienta-nos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, terça-feira.